Aleluia. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 5, versículo 3. O livro do profeta Daniel está entre o livro de Ezequiel e o livro de Oséias. Daniel capítulo 5 e o versículo de número 3. Louvado seja Deus. Agora toda atenção é pouca para ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Daniel capítulo 5, versículo 3. Aqueles que achou diz amém. Amém. Louvado seja Deus. Daniel 5, 3, que diz assim: então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo de número 4 diz: beberam vinho e deram louvor aos deuses de ouro, de prata e de cobre, e de ferro, e de madeira, e de pedra. E o versículo 5 diz: na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, e escrevia de frente do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. O 6. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e o seu joelho bateram um no outro. Louvado seja o nome de Jesus. Só até aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Amém? Que palavra tremenda é esta? Livro de Daniel, capítulo de número 5, é um texto bastante conhecido. Daniel capítulo 5. Quem escreveu o seu livro foi eu próprio. Daniel mesmo escreveu o seu livro. Daniel foi um dos que foram transportados de Judá, do reino de Judá, em Israel, pelo rei Nabucodonosor, quando entrou e dizimou aquela nação. Todos nós sabemos também que Daniel está incluído entre os maiores profetas pela proporção do seu trabalho e pelas suas revelações. O livro de Daniel, no capítulo 1 até o capítulo de número 6, você vai ouvir história. Você vai ouvir Daniel relatando história, a sua chegada na Babilônia e aquilo que Deus fez, como Deus o livrou, como Deus o livrou os seus amigos do fogo, livrou Daniel do leão, e assim vai. E do 6 para frente, é profético, amém? É profecias, é revelações, é coisas ocultas, na qual tem texto que o próprio Daniel não teve conhecimento daquilo que ele estava escrevendo, mas porém Deus disse: Daniel, escreve. Isto não é para o seu tempo. Daniel tanto profetizou no tempo que ele viveu, como também profetizou para nós outros hoje, amém? Louvado seja Deus. Então é bastante interessante ler o livro do profeta Daniel.
E quando eu leio o livro do profeta Daniel, eu fico empolgado, porque, meu irmão, cada versículo que você lê, você vai se aprofundando, porque ele desperta o conhecimento, ele desperta o saber. É muito atrativo o livro de Daniel. Louvado seja Deus. E quando eu cheguei aqui no capítulo de número 5, Daniel capítulo 5, a gente vê que Daniel, ele escreve sobre um episódio que aconteceu quando Nabucodonosor trouxe os utensílios de Jerusalém para Judá. Nabucodonosor dizimou o templo de Salomão e destruiu. Só que nesse tempo, Nabucodonosor trouxe os utensílios, mas não ousou tocar. Nabucodonosor destruiu o templo de prata, de bronze, de ouro, mas não mexeu, porque ele tinha um temor ao Senhor. Deus permitiu que ele trouxesse de lá, viajasse cerca de 800 quilômetros com esses utensílios, mas ele não mexeu. Ele chegou próximo e colocou em um local separado. E enquanto ele estava vivo, ali ninguém mexia. Nabucodonosor não deixou que ninguém tocasse nos utensílios. E ali ficou por muito tempo. Só que o tempo do rei Nabucodonosor passou e veio quem? Belsazar. Belsazar começa a governar logo depois do seu pai. E quando Belsazar começa a governar, aqui no capítulo número 5, Belsazar um dia, ele fez uma festa com os seus amigos e governantes, 1000 dos seus homens. Nesse tempo é bom lembrar que Daniel estava esquecido. Você pode ver, você vai ver no decorrer do texto, que Daniel estava esquecido. Daniel era um anônimo já no reino, velho. E a Bíblia diz que Belsazar pegou e disse, no momento que ele estava bêbado, embriagado, ele se exaltou e ele quis provar alguma coisa que ele não era. Ele disse, vai lá e pega os utensílios de Judá, os vasos, as taças, e traz para a gente usar. E ali eles se prostituíram, ali eles beberam vinho na taça, nos vasos que era consagrado para o templo do Senhor. A Bíblia diz que quando ele pegou, que começou a beber com 1000 dos seus homens e as suas mulheres e concubinas, o que acontece? A Bíblia diz que imediatamente uma mão desceu e começou a escrever na parede. Alguns nomes. Só que ninguém lhe poderia explicar que mão era aquela e que nome era aquele. E neste momento, ele procurou entre todos os seus sábios. Por quê? Porque o semblante do rei caiu, a força do seu joelho desfaleceu. Ele queria a todo custo saber o que tinha escrito ali. E ele procurou entre os seus entendidos, seus magos e astrólogos, e ninguém pôde lhe trazer a descrição daqueles nomes que estavam na parede, mas ele tinha visto muito bem que uma mão o escreveu. Então, uma mulher se apresentou e disse, olha, existe um homem chamado Daniel, dos transportados de Judá, que se encontra no palácio, que é no tempo do seu pai, Nabucodonosor. Ele revelou, ele tirou muitas das vezes o rei de certo tipo de situação difícil. Você quer que eu chame ali? Daniel foi chamado até a presença do rei. E a Bíblia diz que quando Daniel chegou,
lá na presença do rei, foi introduzido o rei. Daniel começa a explicar para o rei, dizendo: rei, será se você, mais ou menos assim, será se você não tem juízo? Será se você não pensa? Será se alguém não te explicou a reverência que se deve ser prestada a esses vasos? O cuidado que se deve ter com os utensílios que foi trazido do templo de Salomão, lá de Jerusalém? E ele começa a lembrar: olha, no tempo do teu pai, Nabucodonosor, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Nabucodonosor, um certo tempo, passou 7 anos comendo capim com um jumento, porque ele se exaltou no seu coração e só voltou a governar depois de 7 anos, quando ele reconheceu a sua pequenez e o tamanho do Deus que nós servimos. E você hoje pega as vasos, as taças para mexer, para prostituir. E Daniel começa a escrever o castigo do rei. É bom lembrar que antes da revelação, o rei tinha dito: olha, o homem que me trazer a revelação desse daqui, eu vou colocar ouro no seu pescoço, eu vou colocar vestes novas sobre ele, eu vou levantar ele como o terceiro do meu reino. Esse era o presente que o rei tinha para dar àquele que lhe revelasse. E a Bíblia diz que Daniel, quando começou a revelar, porque o nome que estava escrito era Mene, Tekel, Pérez, louvado seja Deus. E Daniel chega na frente do rei e não teve medo. Daniel começa a revelar para ele, dizendo: rei, assim está escrito: Mene, contou Deus o teu reino. Aleluia. E o acabou. Glória a Deus. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, ou assim, dividido foi o teu reino e deu aos Medos e à Pérsia. Louvado seja o nome de Jesus. Essa foi a revelação das escritas que foi colocada na parede. Mas agora eu abro parênteses para explicar um pouco sobre isso. Aleluia! Glória a Deus. Isso não iria acontecer se o rei não tivesse se exaltado. Isso não aconteceria se o rei não tivesse pensado que ele era alguma coisa. Louvado seja Deus. Todos nós sabemos que Deus levanta os seus ministros. Mas a partir do momento que alguém pensa que pode andar sozinho, a partir do momento que alguém pensa que pode ir com a força dos seus pés, a partir do momento que alguém pensa que aquilo que lhe mantém de pé, que lhe mantém fora da zona de perigo, é a sua fazenda, é as suas riquezas, é os seus bens, louvado seja Deus, Deus faz com que esse tal caia do cavalo, como aconteceu com Saulo. Deus teve que derrubar do cavalo para mostrar para ele quem é que manda. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele era chamado de Saulo. E ele perseguia o povo de Deus. Ele perseguia os escolhidos do Senhor. Até que Deus teve um encontro com ele. A Bíblia diz que em caminho de Damasco, Saulo, teve um encontro com Deus. E naquele momento Deus se revelou para ele e ele caiu do cavalo. Ou seja, Deus derrubou do cavalo para provar que Deus nunca saiu do controle. Eu não sei como se encontra a tua vida, eu não sei que situação você está passando, mas eu tenho algo para te dizer nesta noite. Deus ainda está no controle da situação. Glória a Deus. Deus nunca perdeu o controle da situação. Louvado seja Deus. Tem coisa que acontece, mas isso não quer dizer que Deus não está no controle. Deus está no controle da tua vida. Deus está na direção do barco. Louvado seja o nome do Senhor. A arca só vai parar na onde Deus ordenar. O vento pode soprar, a onda pode empurrar para frente, mas ela só para na onde Deus permitir. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E Deus transforma Saulo em Paulo para a honra e glória do Senhor. Um homem que era perseguidor agora, ele passa a ser perseguido
Louvado seja o nome de Jesus. Eu me lembro que quando Noé fechou a arca foi açoitada pelo vento. A arca começou a andar de um lado para outro. Mas quando as águas baixou, o nosso Deus foi quem determinou o lugar. Louvado seja o nome de Jesus de parar. Louvado seja Deus. Quem sabe o diabo tentou empurrar para que ela tomasse um rumo diferente, para que a nação perdesse o seu rumo, para que Deus não lutasse, não guerreasse a favor da sua nação. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que a arca para, de repente, aquele que estava em cima caiu e se tornou por baixo. Porque Deus ele faz dessa forma. Deus levanta os que se humilham e abate os exaltados. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei quem é que tem sido, eu não sei quem é que está tentando se exaltar nesses últimos dias. Talvez você está passando pelo perrengue, porque tem gente achando que é alguma coisa, que é aquilo que ele não consegue. A Bíblia diz que Daniel estava em Jericó. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Daniel estava na terra da vergonha, na terra do esquecimento. Daniel estava esquecido. Só que Deus criou uma situação para trazer Daniel de novo para o meio da civilização. Daniel estava velho, Daniel não tinha mais proveito no reino. Só que Deus disse: eu vou criar uma situação e vou trazer o meu servo para uma posição de destaque. Louvado seja Deus. Eu não sei qual é a terra que você tem andado, mas Deus nesta noite está trazendo uma situação para que você volte para a posição. Deus está criando uma circunstância para que você o adore. Deus está criando uma situação para que você volte para os seus pés, para que você volte para o caminho. Eu não sei por que você saiu do caminho, eu não sei por que você esqueceu de Deus, mas Deus está dizendo nesta noite: eu vou criar uma situação para lhe arrastar de novo para cá. Louvado seja o nome de Jesus. Deus está falando nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Então Daniel, a partir do momento que ninguém pôde trazer a solução do problema daquele homem, ninguém pôde trazer a revelação daquelas escritas. Então o que foi que aconteceu? A partir do momento que a rainha entra na presença do rei para falar sobre Daniel, era como se o próprio Deus estivesse entrando na sala do trono e dizendo: é hoje que eu vou tirar Daniel do anonimato, é hoje que eu vou trazer Daniel de novo para a posição de onde ele nunca deveria ter saído. Hoje eu trago Daniel, eu vou arrancar Daniel do Lodebar e vou trazer para Jerusalém. Deus estava dizendo: eu vou tirar o meu filho da terra da vergonha, do choro, da angústia, da agonia, e vou trazer mais uma vez para que ele possa se alegrar. Talvez sua vida tenha sido uma vida de tristeza, mas Deus está dizendo: eu vou voltar a trazer alegria sobre a tua vida, eu vou voltar a trazer um sorriso sobre ti. Há quanto tempo você não consegue sorrir de verdade? Mas Deus está dizendo: eu vou trazer um sorriso sobre o teu rosto. Daqui para frente eu vou voltar a te alegrar, você vai voltar a sorrir. Louvado seja o nome de Jesus. Então somente dá um passo para Jesus nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Então somente abre o teu coração.
Aleluias. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 5, versículo 3. O livro do profeta Daniel está entre o livro de Ezequiel e o livro de Oséias. Daniel capítulo 5 e o versículo de número 3. Louvado seja Deus. Agora toda atenção é pouca para ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Daniel capítulo 5, versículo 3. Aqueles que achou diz amém. Amém. Louvado seja Deus.